presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repreendeu diversos repórteres da velha imprensa ao responder a perguntas durante voo do avião presidencial. Trump foi falar com os repórteres e disse que teria boas notícias em breve. Ao ser questionado sobre a nomeação de Mike Waltz como embaixador para a ONU, Trump respondeu às insinuações de que Waltz teria sido demitido por ter perdido a confiança. Trump disse: "Vocês são tão ruins. Ficam tentando fazer um estardalhaço sobre qualquer coisa. Vocês são tão ruins. É por isso que ninguém assiste vocês mais hoje em dia." Ao ser questionado sobre as tarifas, Trump explicou que está fazendo uma correção de uma situação que prejudicava muito os Estados Unidos e disse aos repórteres: "Vocês continuam fazendo a mesma pergunta." Quando foi questionado por um repórter do Wall Street Journal, Trump disse: "Vocês são um jornal podre. Eu não responderia ao Wall Street Journal porque eu estaria perdendo meu tempo. O Wall Street Journal é um jornal voltado para a China e é realmente ruim para este país." Ao avaliar seus primeiros 100 dias no cargo, Trump listou suas realizações e rebateu as pesquisas que são divulgadas pela velha imprensa, implicando que sua avaliação seria negativa. Ele disse: "Conversei com um pesquisador legítimo e ele disse que nunca viu pesquisas tão falsas. E eu só menciono isso porque acho que é algo que precisa ser dito. É uma vergonha o nível de desonestidade da mídia. A mídia é corrupta, desonesta e muito ruim para o país." Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi a todos. Bom avião, todo mundo se divertindo. Vamos voltar a Washington rápido. Nós temos boas notícias para contar. Vocês vão ficar sabendo delas. Provavelmente não agora, mas vão ouvir falar. Teve muitas coisas boas que saíram das muitas guerras que o Biden criou junto com aquele grupo de pessoas incompetentes. Mas acho que temos boas novidades. Então vamos falar sobre isso mais tarde ou amanhã. Alguma pergunta? Tem algum plano para falar com o presidente Xi? Não tem planos para falar com ele, mas a China e o nosso pessoal estão falando sobre várias coisas. Por que ele atribuiu essa tarefa a um conselheiro de segurança nacional? Eu acho que é uma posição bem mais elevada. Eu quero saber. Eu acho que é um aprimoramento. Acho que movê-lo para lá é um aprimoramento. Durante o debate público da News Nation, o senhor disse que não cometeu nenhum erro nos seus 100 primeiros dias. Mas e o seu conselheiro de segurança nacional? Isso é irrelevante, não é um erro, não é grande coisa. Ele estava bem e onde ele vai para agora, ele vai fazer um bom trabalho. Eu não considero nada disso que eu tenha perdido a confiança nele. Por que eu perderia a confiança? Ele vai me representar nas Nações Unidas. Eu, pessoalmente, se eu tivesse a opção de fazer isso, eu preferiria esse trabalho do que o outro. Ele renunciou ou o senhor demitiu? Ele não renunciou. Eu simplesmente movi ele. Não teve nenhuma renúncia. Vocês são tão ruins. Vocês estão tentando fazer um estardalhaço. Vocês são ruins. É por isso que ninguém assiste vocês mais. Com quem você está? Com quem você está? Qual é o veículo? Nem sabia que isso existia. Algum acordo comercial para essa semana? Pode acontecer. O senhor pode falar mais? Ninguém entende. Nós estamos negociando com muitos países, mas no final eu que vou definir os meus acordos, porque eu estabeleci o acordo, eles não definem. Eu mando, eles vêm nos roubando há anos, eu fechei o acordo. Quase todos os países, amigos e inimigos, vêm nos roubando há anos. Então nós estamos nos reunindo com todos eles, inclusive a China, mas no final eu defino o acordo. Eles continuam dizendo, o que você vai fazer? Não é um grande acordo que vai ser assinado. Em alguns casos nós vamos assinar, mas não precisamos. Eu defino, vou definir uma tarifa. E você continua perguntando a mesma coisa. Quando que vocês vão concordar? Depende de mim, não depende deles, só depende de mim. Agora, eles não precisam mais lidar com a gente, o que é bom, porque nós perdemos muito com o Biden. Nós estávamos perdendo 5 bilhões por dia. Pensa em 5 bilhões por dia. Agora, não estamos mais negociando com a China, porque as tarifas são tão altas que eles não conseguem vender. E por isso, nós estamos economizando bilhões de dólares. Eu não estou dizendo isso só para ser espertinho com você, para ser maldoso. Eu não quero ser ruim com você. Você é um bom profissional. Mas continua me fazendo a mesma pergunta. Não é como se a gente fosse sentar numa sala de marfim e dizer, vai ter um pouquinho disso, daquilo. Vai ter um pouco, mas muito pouco. Em algum momento, nas próximas 2, 3 semanas, eu vou definir o acordo. Eu vou dizer, tal país, outro país tiveram um tremendo superávit comercial com a gente. Se aproveitaram de nós de várias maneiras. E nós entendemos perfeitamente o que eles estavam fazendo. Estávamos sendo liderados por pessoas que não eram muito inteligentes. Eles deixaram os outros tirarem proveito, mas eu não vou deixar. Então, em algum momento, eu vou simplesmente definir um número de tarifa. Tem uma isenção em vigor, mas as pessoas estão dizendo aos meus colegas que não estão recebendo medicamentos e comida. Isso não deveria estar acontecendo, mas tem outra coisa, outros países deveriam estar ajudando. Eu sou um grande fã de resolver tudo isso, mas sabe, nós somos o único país, cadê os outros? Cadê a França? Cadê a Alemanha? Cadê todos esses países? Ninguém faz nada além dos Estados Unidos? E nós gastamos, vocês sabem, bilhões e bilhões de dólares, então eles deveriam estar ajudando também. Então nós fizemos uma isenção, mas eu não posso evitar isso, porque se nós fizéssemos,
Você tem que fazer o seu povo agir corretamente. E eu pergunto, por que nós somos o único país fazendo isso? Qual é o seu cronograma para as próximas nomeações judiciais e quais são os critérios? Quais indicações? Nomeações judiciais para juízes federais. Nós estamos nomeando rapidamente, estamos tentando conseguir alguns bons. Precisamos de juízes que não fiquem exigindo julgamentos para cada imigrante ilegal. Temos milhões de pessoas que entraram ilegalmente e não dá para ter um julgamento para cada pessoa. Seria milhões de julgamentos. O povo me elegeu com uma vitória esmagadora em cada uma das eleições. Nós vencemos todos os estados pêndulos, ganhamos tudo que tinha para ganhar de longe. Não foi só um estado pêndulo, nós também vencemos o voto popular por milhões de votos. Me elegeram porque essa era a questão número 1. E agora tem juízes radicalizados, loucos, que querem que a gente tenha, vê se dá para acreditar, que a gente tenha um julgamento para cada pessoa que entrou ilegalmente no país. Então eles entram ilegalmente no país e depois nós temos que levar semanas, até meses para julgar cada criminoso. E tem assassinos pelo país inteiro. Eu não acho que a Suprema Corte vai tolerar isso. Não acredito. Se eles fizerem isso, nós não temos um país. Como o senhor vai garantir que os juízes vão ser diferentes? O que a gente pode fazer é fazer o melhor que puder. A gente tenta nomear as melhores pessoas para serem ou juízes ou qualquer outro cargo. Mas até agora nós tivemos muitas decepções com as decisões que estão sendo prolatadas, principalmente de juízes nomeados por outros. Mas é difícil acreditar que você tem um assassino, ou muitos assassinos. Nós temos 11.888, ou qualquer que seja o número. Mas temos milhares de assassinos no país, nós estamos tirando eles daqui. E eles dizem, não queremos que eles saiam, queremos que eles fiquem no país até o julgamento. Os julgamentos levam anos. Levam anos, é tão louco. Nós não vamos ter um país, não podemos deixar isso acontecer. Qual que é seu jornal? Wall Street Journal. Wall Street Journal foi pro inferno. É um jornal podre. É um jornal podre mesmo. Você ouviu o que eu disse? É um jornal podre. Tem alguma atualização sobre... Eu não contaria o Wall Street Journal porque eu estaria desperdiçando meu tempo. Tem conversas, mas eu não quero falar com o Wall Street Journal. Olha, o Wall Street Journal é vendido para a China e eles são realmente ruins para o país. O senhor disse que quer um acordo justo com a China. Como que é um acordo justo? Sabe, eu quero um acordo justo com a China, mas a China vem nos roubando há muitos anos, então a gente deve pensar em um pouco de retribuição. A China vem nos roubando há muitos anos, desde que começaram. Para mim, eu acho que foi a pior coisa que o Richard Nixon fez. E foi o Nixon, sabe? Foi ele que começou. E eles tiraram vantagens dos números. A presidente do México está alegando que o senhor quer enviar tropas americanas para o México e ela diz que não quer. Isso é verdade? O senhor pode nos contar? O México está dizendo que eu ofereci mandar tropas americanas ao México para cuidar do cartel. Ela quer saber se é verdade. Você acha que eu vou responder essa pergunta? Por isso que eu estou perguntando. Eu vou responder. É verdade. Porque eles deveriam ser. Eles são pessoas horríveis que estão matando pessoas à torta e à direita, estão fazendo fortuna, vendendo drogas e destruindo o nosso povo. Nós perdemos 300 mil pessoas no ano passado por causa de fentanil e drogas. São notícias ruins e é verdade. Se o México quiser ajuda com os cartéis, nós vamos ficar honrados de entrar e fazer isso. Eu disse isso para ela, que eu vou ficar honrado de fazer isso. Os cartéis estão tentando destruir nosso país, eles são maus. E nós tivemos 300 mil pessoas morrendo no ano passado por causa do fentanil e tudo mais. Centenas, milhões de pessoas foram trazidas para o nosso país e não deveriam estar aqui. Os cartéis trouxeram. Então, se ela disse que eu me ofereci para fazer isso, eu tenho 100% de certeza. O senhor está desapontado? Ela tem tanto medo dos cartéis que ela não consegue andar. Então, ela é uma mulher adorável. Mas a presidente do México, ela é adorável, mas ela tem tanto medo dos cartéis que ela não consegue nem pensar direito. Essa é uma coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traduzida pela equipe da Folha Política. Só que eu estou dizendo aqui, uma menina de 10 anos, 9, até 15, não precisa de $37. Ela podia ficar muito feliz com
2, 3 bonecas de $5. Não vamos perder tempo com a pergunta idiota. A repórter pergunta sobre uma possibilidade de dar o nome de Donald Trump para estradas na Califórnia. Eu não sei se é isso, mas vou ficar honrado se acontecer. Se eles derem meu nome para uma estrada, se for o caso, eu me sinto honrado. Como que o senhor vai definir o seu novo conselheiro de segurança nacional? Tem muitas pessoas que querem emprego, sabe? Muitas pessoas que dizem isso, que isso realmente está funcionando com o Marco, com o que ele está fazendo. Mas temos muitas pessoas, eu vou nomear alguém. Eu acho que tem até 6 meses. Ele faria o trabalho permanentemente, mas eu acho que não é muito apropriado. O senhor está considerando Stephen Miller? Stephen Miller está no topo da hierarquia. Eu acho que indiretamente ele já tem esse trabalho, sabe? Porque ele tem muito a dizer sobre muitas coisas. Ele é uma pessoa muito valorizada no nosso governo. Stephen. Senhor, chegamos aos 100 dias. Quais são os principais itens? Eu acho que tivemos os 100 melhores dias da história do país para um governo. Fizemos muito. Nos livramos do woke, estamos fortalecendo as Forças Armadas. Pensa nisso. Há 6 meses nós tínhamos os piores números da história em alistamento militar e policial. E agora nós temos os melhores números que já tivemos. Pensa nisso. Não é nem possível. A inflação caiu, todos os custos diminuíram, tudo caiu, a não ser, como o Tristan disse, aquele negócio para carregar bebês que aumentou 3%. Energia caiu, gasolina caiu. Ninguém nunca viu uma coisa assim e muito antes do previsto. Então as pessoas que estavam pagando muito em mantimentos já estão pagando menos. As taxas de juros estão caindo. Nós temos um Banco Central muito teimoso. O Fed está meio baixo, mas os juros estão caindo, as hipotecas estão caindo, e é surpreendente. Então nós fizemos tudo isso. Eu acho que nunca teve 100 dias melhores. Temos muitas pesquisas onde só entrevistam democratas, não entrevistam republicanos. Teve um pesquisador que me disse, e um pesquisador legítimo, John McClellan, mais importante, ele disse que nunca tinha visto pesquisas tão falsas, com mais democratas sendo questionados. E eu só menciono isso porque eu acho que é uma coisa que precisa ser dita. É uma vergonha o nível de desonestidade da mídia. A mídia é corrupta, desonesta e muito ruim para o país. Muito obrigado.